E aí galera, tudo bem? Eu sou o ator Lucas Amorim. Se tá me seguindo é porque você gosta de anime, você gosta da carreira do ator. Se você gosta de treinar com o seu personagem preferido, use a camiseta da The Fire Anime com o cupom Lucas Amorim, você ganha desconto na loja. E use também a Growth Supplements, tá aqui, tá no cenário aqui. Use o cupom Lucas Amorim, ou se você não é do Brasil, da Prozis, use o cupom Lucas Amorim, tudo na descrição do vídeo, aula de japonês, inglês, enfim, tudo. Bora pro vídeo? Bom, rapaziada, eu quero contar como todo ator tem que começar a profissão dele, que é no teatro. Então, vamos começar esse vídeo. O ator, do teatro pra televisão, e qual tem que ser o foco, qual é o seu foco, qual é o meu foco e qual é o objetivo de você na carreira de um ator. Eu vou te explicar a diferença entre teatro e televisão e também a minha experiência dentro dos dois lugares. Bom, a minha experiência, eu sempre quis ser um ator de audiovisual. Para mim esse sempre foi meu sonho, meu foco principal, o que eu queria mais na minha carreira e o que me via mais fazendo, até porque quando eu era criança eu assistia muitos filmes e esses filmes me faziam copiar os personagens e eu queria ser os personagens na real. Eu me lembro inclusive do Sheldon de The Big Bang Theory, que eu comecei a ficar obcecado por ciência porque eu queria ser o Sheldon. Depois The Walking Dead, que eu vi o Rick Grimes atirando em zumbi, eu falei que quero matar zumbi. Enfim, tudo isso foi me moldando a ver que na verdade eu queria ser ator. E para isso eu comecei a fazer teatro na minha cidade do interior chamada Itapetininga, no Teatro SESI Amador. E com 15 anos de idade, ali eu me apaixonei e eu soube que era isso que eu queria fazer da minha vida. Agora, foi no teatro, não foi na televisão. Eu acho que todo ator tem que começar no teatro. Lógico, cada um tem a sua própria vertente, cada um tem um lugar de onde sai, tem muitas pessoas que nunca fizeram nada, depois aparecem, e eu acredito muito nisso. Querendo ou não, você está entrando numa profissão que ela é que nem uma onda. Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, às vezes uma pessoa surge já em cima da onda, e ela nunca baixa, às vezes a pessoa está sempre no raso. Enfim, essa profissão é de subidas e descidas. E não tem muito como falar isso sem ser de forma poética, que nem eu falei aqui, parece meio idiota, né? Mas foi o que eu falei aqui porque é uma vida que, diferente de se você for fazer direito, se você for virar advogado ou qualquer outra coisa, você tem uma pirâmide para escalar. Nessa profissão não. Do nada você pode estar em cima, do nada você pode estar embaixo. Então, você tem que fazer porque primeiramente você ama isso. E se você ama isso, você tem que fazer teatro. E não tem mais amor do que isso, fazer teatro no Brasil. É muito difícil você ser bem pago em muitas peças. Eu digo por experiência própria, eu estava atuando em uma peça premiada com o Bibi Ferreira, com a PCA de melhor ator na peça, com atores globais. Muitas vezes você também peca ali para encavalar um trabalho no outro. Eu me lembro que eu estava trabalhando em 3 peças de teatro para conseguir sobreviver. Inclusive foi essa a minha decisão de, por querer fazer mais projetos audiovisual, a minha decisão foi realmente sair do Brasil. Hoje eu vivo na Europa e poder daqui investir nos meus projetos audiovisual. Inclusive essa é a minha produtora, The Seven Films, que é no Brasil e eu quero muito fazer meus projetos audiovisuais no Brasil. E para isso decidi sair do Brasil, tentar uma carreira internacional, aprendi inglês para isso, em busca de trabalhos também no audiovisual. Temos atores que se formaram no teatro e estão até hoje no teatro que, infelizmente, você pega alguns caguetes. Então por que eu falo que é melhor você misturar os dois? Quando você está no teatro, você fica muito mais nichado ao teatro, então o seu corpo é muito mais expansivo. Na televisão, o seu corpo é mais contido, é tudo mais concentrado no olhar, nas pausas, no momento, e você não falar, mas falar com os olhos. No teatro aí você fala com o corpo. Então essa é a grande diferença do ator de teatro pro ator de televisão. O ator de teatro ele tem que atingir 400 pessoas do palco, ou de televisão tem que só atingir a câmera. E você aí de casa. Muitos atores que fazem teatro, eles perdem essa sensibilidade com a câmera. Inclusive tem uma aula muito boa do Michael Caine explicando para um ator de teatro como ele tem que se portar na câmera, onde ele tem que direcionar o olhar. Isso é muito importante, essa aula do Michael Caine. Para quem quiser ver, eu vou deixar até o link aqui do vídeo. Me ensinou muito e ensina muito para os atores de teatro, porque o Michael Caine, quem não sabe, ele faz o mordomo do Batman, no Batman Begins, do Nolan. Enfim, ele dá uma aula de atuação de atores de teatro para televisão e acho muito importante isso. Eu mesmo tive experiências no teatro
no audiovisual e você tem que saber a diferença dos dois. Para você ser um bom ator, você tem que ser um ator que faz teatro e faz audiovisual. Mesmo que meu foco seja audiovisual, o meu amor pela arte cresceu no teatro. Então você que é ator, que sonha em um dia brilhar nas telas, que sonha em um dia estar na Netflix, que sonha em um dia conquistar seus objetivos no audiovisual, eu tenho uma coisa para você: faça teatro. Independente de tudo, você vai amar isso de verdade quando você viver, respirar e saber o que é o frio na barriga depois de uma apresentação ruim, uma insegurança depois que um diretor te falar alguma coisa, uma crítica negativa. Isso vai fazer você crescer como artista, vai te ensinar a improvisar e vai te incentivar a perder a vergonha. Você vai trabalhar muito mais o seu corpo, mas ao mesmo tempo, foque no vídeo, se esse é o objetivo, foque no seu olhar quando você estiver na câmera e quando você estiver no palco, trabalhe todo o resto do seu corpo. Na minha visão, para mim, todo ator tem que fazer teatro no começo, porque o teatro é a base. E daí se o sonho, o objetivo, o foco tá na televisão, tá no audiovisual, depois você tira isso. Então, o teatro sempre vai ser, sempre será a base do ator. Estude, seja comprometido com o seu estudo, passe por todas as etapas, não pule as etapas. E se você conseguiu pular as etapas, estude. E se mesmo assim, pulando todas as etapas, você já alcançou seu objetivo, mantenha os pés no chão e aprenda a base. Bom, se você gosta da carreira do ator, anime e conteúdo sobre cinema, me siga, tem mais coisas sobre estudo do ator aqui. E é isso. Lucas Forest.